Então, bom, nós vamos analisar aqui então o microcontrolador que a gente vai utilizar, que é da família ATmega, tá? É da família AVR de 8 bits, e o que a gente vai utilizar é o 328P, tá? Bom, ele é feito a partir da tecnologia CMOS, que é a diferença entre os transistores, tá? A gente tinha antigamente a TTL, agora a gente tem a CMOS, que ela é mais rápida em questão de chaveamento e consome menos energia, tá? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante também é que ele tem um baixo consumo, tá? Então se a gente quiser utilizar uma bateria ou uma fonte que não seja ligada ao sistema, à nossa rede elétrica, a gente consegue utilizar sem gastar muita energia. A gente tem 8 bits, é um microcontrolador de 8 bits. O que isso significa? O tamanho do dado desse cara é de 8 bits. Beleza? E ele foi projetado na arquitetura RISC. Vocês lembram qual que é a diferença de RISC e de CISC? RISC é aquele conjunto de instrução menor e mais simplificado. Então a gente não vai ter aqui uma instrução que vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? A gente vai ter poucas instruções simples e a gente consegue dispor aí de uma forma lógica para que essas instruções façam o que a gente está querendo. A gente consegue aproximadamente, nesse cara aqui, uma instrução por ciclo, tá? Uma instrução por ciclo. Se ele fosse CISC, na verdade, isso variaria muito. Aqui varia também, tá? A gente tem instruções que demoram 2, 3 ciclos, só que isso é mais raro, tá? As que a gente usa comumente, elas ocupam um ciclo só, beleza? Bom, quais são as características principais desse cara, né? Bom, como eu disse, ele é da família 8-bit da AVR, tá? Ele é da arquitetura RISC. Ele tem 131 instruções, a gente fala reduced, né? Instruction set, reduzido, né? Mas acaba tendo bastante, né? Se a gente for pensar. A maioria com um clock só de execução. A gente tem 32 registradores de uso geral. Eram aqueles registradores que a gente trabalhou no ano passado naquela arquitetura genérica que a gente utilizou, tá? Não são todos os registradores que a gente pode utilizar para todas as instruções. Como que a gente sabe? Se pode utilizar aquele registrador, vai no instruction set, tá? O instruction set vai ter tudo sobre as instruções. Operação estática. O que quer dizer isso, pessoal? Lembra no ano passado que para as memórias aleatórias, para as RAMs, a gente tinha dois tipos de RAM. A gente tinha a RAM estática e tinha a RAM dinâmica. O que era a RAM dinâmica? Era aquela RAM que tinha o capacitor. O capacitor a gente tinha que ficar dando refresh nele, senão ele descarregava e a gente perdia o dado. O que isso gera? Gera um consumo maior de energia, certo? Aqui no caso, se ele estivesse sendo alimentado com uma bateria externa, algo que precise ter uma economia de energia, a gente precisa de algo mais econômico. Então ele foi pensado para trabalhar só com SRAM, que é a nossa RAM estática. Ela consegue armazenar o dado naquele LEDzinho e não precisa ter o capacitor segurando a informação, tá? 20 milhões de instruções por segundo, quando ele está trabalhando em 20 MHz, certo? A nossa placa, pessoal, ela já vem com o cristal configurado. Ela já vem com o cristal configurado a 16 MHz. Esse ganho, esse processamento, essa vazão de instruções, ela é linear. Então, qual que vai ser aqui? Quantas instruções que a gente vai conseguir por segundo? Quantos milhões? 16. Beleza? 2 ciclos para fazer uma multiplicação on chip. O que quer dizer esse on chip? No ano passado a gente conversou também que existem 2 jeitos de fazer uma multiplicação. Ou você pode implementar o hardware
para fazer essa multiplicação de uma forma mais eficiente, porém você está utilizando espaço na sua pastilha, no seu chip, ou você pode fazer somas sucessivas. O que é mais eficiente? Você implementar no seu hardware diretamente. Então aqui ficou mais caro para eles, mas ficou mais eficiente para a gente, tá? A gente tinha conversado sobre a maioria das instruções serem feitas num ciclo só. A gente sabe que a multiplicação não vai ser feita num ciclo só, tá? Ele está falando para a gente que é em 2 ciclos, tá? Aqui, pessoal, ele vai falar da robustez, né? E do tamanho das memórias que a gente tem disponível. O que é robustez? Quantas vezes, né, a gente consegue regravar essa memória? Ela tem uma vida útil. Quando a gente faz uma gravação numa memória não volátil, numa flash, numa EPROM, ela perde um pouquinho da qualidade dela. Então esse número é limitado, tá? Pessoal, esse 4, 8, 16, 32 é o tamanho da flash. Isso está relacionado ao nome direto do nosso controlador. Todos são 8 bits, que é o último número, tá? E aqui a gente consegue ver o tamanho que a gente tem de flash, de memória de programa. 32K para o nosso caso, tá? A gente tem o de 4K, a gente tem o de 8K, de 16K e de 32K, tá? Beleza? Então esse primeiro número aí na descrição, ele vai ser o tamanho da nossa memória flash. Tudo que for do 328 vai estar relacionado aqui na última barrinha sempre, tá? Então a gente tem 32K de memória de programa. A gente tem 1K de EPROM, de E2PROM no caso, que é aquela que pode ser apagada eletricamente, tá? A gente tem, pessoal, uma memória SRAM também. Qual que é a diferença da SRAM para as outras memórias, para a memória ROM? Ela é volátil, né? Se a gente desligar o nosso controlador, a gente vai perder essa informação, porém ela é mais rápida. Então é aquela memória que a gente usa para dados, né? Para processamento. A gente está fazendo processamento, a gente quer buscar dados mais rapidamente, então a gente usa a SRAM, tá? A gente tem 2K de SRAM disponível. Beleza? Esse cara aqui, pessoal, Write Erase Cycles, esse cara aqui é o tanto de gravações que a gente consegue fazer. Ele te garante pelo menos 10.000 gravações na flash. O que quer dizer isso? Ele me garante que eu posso upar 10.000 vezes meu código para dentro desse meu controlador. Beleza? Existem instruções que você consegue gravar dados diretamente na flash. Só que a gente tem outra memória direcionada para isso, que é a EPROM, tá? A EPROM ela é mais robusta, ela aguenta essa gravação, esse apagamento, né? Essa limpeza e essa gravação por 100.000 vezes, então vale a pena a gente usar ela 10 vezes mais robusta e não utilizar a flash para as memórias ROM, tá? Quando que a gente teria que utilizar uma memória não volátil? Por exemplo, no ano passado, o pessoal fez um cofre utilizando o Arduino. Esse cofre tinha a opção de você salvar a senha que você quisesse. Se você fizesse uma combinação lá, que estava escrito no manual de instruções do cofre, você podia recadastrar uma senha nova. Só que essa senha não pode ficar salva na RAM, senão você vai perder ela quando você desligar o cofre da tomada, quando acabar a bateria desse cofre. Tem que ser gravada numa memória ROM, numa memória que não vai ser perdida, né? Então o que eles faziam? Quando era para cadastrar uma senha nova, eles apagavam o que estava na EPROM e escreviam na EPROM, não escreviam na flash, tá? Com programas que necessitam de dados salvos, mesmo depois que for desligado o dispositivo, o aconselhado é salvar na EPROM, tá? Outro critériozinho aí é que você tem 2 comandos para salvar na EPROM. Você tem o comando escrever na EPROM e você tem o comando update EPROM. O comando escrever, independente do que esteja na EPROM, ele vai apagar e vai escrever na EPROM. O update, ele vai ver se o que está sendo escrito na EPROM já não é o que está
você está mandando escrever. Então você quer escrever lá 1, 2, 3, 4, e já está escrito isso, ele não vai apagar para escrever de novo. Você tem esse comando que cuida da vida útil da nossa EPROM. Tá? Aí no caso no Arduino tem esses dois tipos de memória? Bem, tudo que eu estou falando aqui é relacionado ao Arduino Uno, tá? Ao ATmega 328P, que é esse cara aqui. Beleza? O restante da família, a gente sabe que está aqui, sabe que existe, sabe que é o mesmo Instruction Set. A gente não vai falar muito sobre eles. Tá? Retenção de dados na nossa memória ROM. 20 anos, né? Ele garante. Se você trabalhar numa temperatura alta, né? Em altas condições aí de temperatura. Se trabalhar numa temperatura um pouco mais baixinha, ele te garante 100 anos de retenção de dados. Então você pode usar realmente esse tipo de controlador em indústria, essas coisas? Você pode, só que a robustez dele não é tão boa. Na indústria, você tem muita interferência eletromagnética, você tem muita vibração, você tem uma variação de temperatura grande, dependendo do local que você tiver, pode ser até que seja maior que 85 graus. Ele funciona acima disso, não tem problema, mas vai perder. Você vai acabar comprando dispositivos mais robustos, tá? Você vai comprar um CLP da Siemens, por exemplo, você vai comprar um controlador mais robusto mesmo para esse tipo de aplicação. Você vai fazer a sua plaquinha do PIC, por exemplo, ou usando um Atmel também mais robusto. Esse cara aqui, pessoal, o Arduino, ele foi feito para aprendizado, ele não foi feito para aplicação. Tanto é que ele não tem aqui entradas e saídas que são robustas, né? Você não parafusa nada aqui para deixar bem preso. O que você faz? Você conecta um jumperzinho. Para aquele jumper sair, é muito fácil, né? Com certeza. Outra questão que você pode fazer aqui, outra manobra que você pode fazer é tirar esse cara daqui e fazer a sua própria plaquinha, tá? Esse cara é robusto. Esse conjunto aqui, que é o Arduino, não é robusto. O controlador é robusto. Tá? Você vai comprar um microcontrolador, tem classe automotiva e classe militar. Essas coisas de uso, de interferência, de tempo, de restrito, muda bastante. Com certeza, porque isso influencia no preço, né? Esse cara aqui, você não vai fazer uma aplicação militar com ele. Esse cara aqui, você vai, sei lá, controlar um motor. Você vai controlar, você vai fazer um freezer, né? Você vai controlar a temperatura de um freezer. Você vai fazer uma aplicação dedicada, uma aplicação mais simples, né? Uma aplicação que não precisa de tanta robustez. Ele vai funcionar por bastante tempo lá. Então, no nosso dia a dia, isso é aplicável. Tá? Mas se for numa indústria, que não pode errar, né? A indústria aeronáutica, por exemplo, você vai usar um cara mais robusto, tá? Existem os lockbits também. Os lockbits, eles travam o código que está lá dentro para que não seja mudado, para que não seja feita alguma besteira aqui na hora de gravação de outro código, tá? Não vai ser nossa abordagem aqui. Operação de escrita e leitura, o nosso bootloader, que é o cara que vai fazer a transferência dos dados para a nossa flash, né? Vai pegar os dados via serial e vai passar para a nossa flash. Ele consegue fazer a leitura desses dados e a escrita ao mesmo tempo, tá? Esse cara aqui também a gente não vai abordar, que é o QTouch, sensor de toque capacitivo, tá? A gente não vai chegar nesse ponto, a gente vai ficar em aplicações mais básicas e, né, as características dos periféricos, tá? A gente tem timers e contadores, a gente tem dois timers de 8 bits e um timer de 16 bits, né? O que quer dizer esses 16 bits e esses 8 bits? O que é um timer? É algo que vai subir no tempo, né? Que vai contando até que chega no limite dele. Qual que é o limite desse cara aqui de contagem, né? 2 elevado a 8. Beleza? Esse cara consegue contar até 2 elevado a 8. E esse aqui consegue contar até 2 elevado a 16. Então a capacidade de armazenamento desse cara é bem maior. Beleza? Esses caras aqui são importantes, tá? A gente vai abordar esses dois caras aqui durante o nosso curso, tanto em C quanto em Assembler.
Real-time counter, né? Independente do que esteja acontecendo dentro do nosso CPU, dentro lá do nosso coração, do controlador, a gente tem um contador à parte que faz contagem de tempo. Para que é isso? Quando a gente quer utilizar um modo de economia de energia, existem alguns modos que desabilitam o clock principal. A gente não quer parar de contar o tempo, então a gente pode utilizar esse Real-Time Counter. Tá? A gente tem 6 canais de PWM. Vocês já estudaram PWM? PWM é um ajuste, né, que você faz para fazer algum equipamento entender uma tensão digital de uma forma mais baixa. Como assim? Eu tenho 5 volts na minha saída, por exemplo. Se eu deixar esses meus 5 volts 50% do tempo ligado, 50% do tempo desligado, eu tenho o meu equipamento, dependendo do equipamento, tá? Não são todos que aceitam esse tipo de tensão, ele vai entender 2,5, ele vai entender a metade, é proporcional esse ciclo de trabalho, tá? Aqui no nosso caso a gente vai ter 6 canais de entrada analógica de 10 bits. Se a gente está entrando aí com 5 volts, né, na nossa entrada analógica, 5 volts de limite superior, de 0 a 5 volts, né? Qual que vai ser a precisão desse nosso conversor analógico digital? Vocês já estudaram conversor analógico digital? Se ele é de 10 bits, né? Se ele tem 10 entradinhas lá, qual que vai ser a precisão desse cara? 5 dividido por 2 elevado a 10, né? A gente tem 5 dividido por 1024, vai ser a precisão, vai ser a tensão mínima que a gente vai conseguir medir. A gente tem uma ferramenta, né, que você consegue diminuir esses 5 volts, que é Bom, que é a portinha AREF, né, que é a referência analógica. Referência analógica a gente consegue abaixar, se não me engano, até 1.8 volts. E desse 1.8 volts a gente consegue ter aquela precisão de 1.8 dividido por 1024. Então a gente diminui aí nossa resolução aí, ela mais que dobra, né? Por que esses 6 canais aí de 10 bits para medição de temperatura baixa? Existem alguns sensores que eles são analógicos, né? Que, por exemplo, você tem um sensorzinho que trabalha a partir, ele mede a temperatura a partir da variação de resistência de alguma coisa. Então você coloca uma tensão na base desse sensor, né, uma tensão de alimentação, e conforme a temperatura vai mudando, a tensão que fica em cima dessa resistência muda também. É um divisor de tensão, tá? Eu tenho lá uma resistência fixa e uma resistência variável, né? Essa resistência variável ela varia de acordo com a mudança de temperatura. Então a tensão desse cara aqui, ele vai alterar de acordo com a temperatura. A tensão que está em cima desse cara, ele vai alterar de acordo com a temperatura. E aí você consegue fazer a captação em cima desses caras aqui. Você já tem esses sensores dentro do controlador? Você tem o conversor analógico digital dentro desse cara. Aí se a gente for fazer essa aplicação, a gente utiliza um sensor analógico, né, dedicado a isso. Tá? A gente tem alguns sensores que enviam sinais digitais, tá? Sinais codificados. Mas os mais simples de utilizar vão ser os de temperatura, vão ser os analógicos, tá? A gente tem algumas interfaces aí de comunicação, tá? Para receber dados para o nosso controlador e para enviar dados também. A gente tem o watchdog, que é literalmente o que ele faz mesmo, é um cão vigia, tá? Ele verifica se o que está acontecendo dentro do controlador, se o que você programou para acontecer dentro do controlador, ocorreu no tempo esperado. Tá? Se você está esperando muito tempo alguma coisa acontecer e essa coisa não aconteceu, ele toma a decisão de ou chamar uma subrotina, de fazer um procedimento à parte para tratar aquele erro, ou resetar o controlador. Iniciar lá da primeira instrução e começar tudo de novo. A gente tem esse feature aqui também dedicado. Tá?
A gente tem os pinos de interrupção, que podem ser utilizados para acordar, né, o nosso controlador, e podem ser utilizados também para fazer, para mandar algum sinal externo para o nosso controlador. Vocês lembram qual que é a diferença de varredura e de interrupção? A varredura a gente tem que ficar verificando aquele pino o tempo todo, né? A interrupção a gente não precisa verificar, ele vai avisar a gente quando aquele pino foi acionado, tá? Quando aquele pino foi requisitado. Então a gente tem essa característica aqui também, tá? A gente consegue calibrar o nosso oscilador de 1 MHz até 20 MHz, tá? Só que aqui nesse caso a gente já está calibrado, a gente não vai fazer a montagem dessa plataforma, a gente não vai fazer a configuração. A gente tem interrupções externas e interrupções internas, tá? A gente tem interrupção de watchdog, por exemplo, que é uma interrupção interna, de timer, que também é uma interrupção interna, que ocorre quando o timer estourar, né? Quando o timer bater o máximo dele. A gente tem outra característica aqui, outra ferramenta, que são os sleep modes, né? A gente pode configurar de diversas formas. Se a gente quer deixar ali no modo que eu desativo só algumas ferramentas, ou no modo que eu desativo praticamente todas e acordo só quando eu receber uma interrupção externa, por exemplo. Isso tudo vai influenciar no tempo de resposta e na economia de energia. Se eu quero mais economia de energia, eu vou acabar perdendo um pouco do meu tempo de resposta. E se eu desligar o meu oscilador interno, vai demorar um tempo para ele reacionar e fazer toda pré-configuração para a placa voltar a funcionar de forma correta, tá? Eu tenho linhas de entrada e saída, tá? Tensão de operação de 1.8 até 5.5. Essa tensão de operação ela vai variar de acordo com a frequência que a gente está utilizando. Então, se eu utilizar uma frequência mais baixa, eu vou conseguir utilizar aqui um range de 1.8, de 2.4, mais ou menos, tá? Se eu quiser utilizar uma frequência de 20 MHz, eu vou ter que utilizar uma tensão aí próxima a 5, 5.5. Beleza? Ele funciona de menos 40 até 85 graus. Aqui está a relação, tá? De 0 a 4 MHz eu tenho que trabalhar com ele de 1.8 até 5.5 volts. Como a gente vai trabalhar aqui na faixa de 0 a 20 MHz, a gente tem que trabalhar com ele pelo menos a 4,5 volts, tá? Pelo menos. Esse cara aqui, ele já tem um regulador de tensão interno, tá? Vocês já fizeram eletrônica? Esse regulador de tensão, ele vai garantir pra gente que a tensão de alimentação desse cara aqui vai estar em 5 volts, tá? Em eletrônica vocês vão aprender os conversores aí analógicos digitais, né, de energia, aliás, a CDC, os DC-DC também, e vocês vão ver que esse cara aqui, dificilmente ele vai errar, tá? Dificilmente ele não vai entregar a tensão que você está precisando, a não ser que ele esteja queimado, né? Deixa eu tirar esses caras aqui. Aqui o clock do nosso RTC, né? Do Real Time Clock, ele é bem mais baixo, de 32K só. Bom, e aqui a gente vai ter toda a descrição de tudo que a gente conversou agora. Tudo, aí a maioria de todas as ferramentas com exemplos em Assembler e em C. O C do Arduino não é descrito aqui no datasheet. O Arduino e a Atmel, eles não têm uma relação tão direta assim, tá? Para fazer um material didático sobre isso. Você consegue programar em C naquele... Na ideia do Arduino? Dá, sim, dá. Dá. Não, pode ser em C, só que é um C um pouquinho diferente, tá?
Sim, não é tão mais complexo, mas a ideia do Arduino já te dá muito mais mastigado. Muda, você tem que fazer chamada de algumas bibliotecas, lá você vai trabalhar com o main, você tem que criar seu próprio loop. Na ideia do Arduino você já vai ter lá a chavinha do setup, você já vai ter a chavinha do loop, tudo configuradinho para você já. A gente vai, tipo assim, programar em Assembler e com a ideia do Arduino também, e juntar os dois. A gente pode fazer isso sim. A gente pode fazer algumas funções em Assembler e fazer a chamada delas na ideia do Arduino. Isso é bacana de fazer. Porque na prática de hoje, a turma que vier, a primeira prática vai ser testar a eficiência dos dois códigos, tá? Vai testar a limpeza dos dois códigos relacionados à ideia do Arduino e a linguagem específica do Arduino e a linguagem em Assembler do ATmega 328P. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai ver o ganho de eficiência que a gente ganha. E a gente vai obter aí, tá? Tanto no tamanho do arquivo que a gente consegue colocar na nossa flash, quanto na capacidade de processamento, tá? Não é que a gente consegue processar mais dados, é que a gente processa menos dado inútil, tá? Menos dado de ajuste, né? A gente vai ter diretamente mais os nossos dados lá. Deixa o bootloader, ele é pelo bootloader mesmo. É o AVR-Dude que vai fazer esse direcionamento, tá? É pelo bootloader. Se não for pelo bootloader, a gente tem que usar essa outra portinha aqui. E a gente não tem o equipamento para fazer isso, tá? Então a gente vai utilizar pela USB mesmo, que vai fazer a conversão para serial e vai jogar a informação dentro do nosso bootloader, tá? Hã? Ah, é? Então depois a gente conversa. Hã? Dá pra você ver o tamanho que foi gerado o código, o tamanho que ficou o código e o desempenho real mesmo, físico, de processamento, tá? Eu nunca fiz a simulação de um código em C lá no Atmel, mas é interessante também fazer essa adaptação, tá? Bom, pessoal, em relação à pinagem desse cara nosso, a gente vai trabalhar o que vai estar referenciando aqui o controlador ATmega 328P vai ser esse cara aqui, tá? Então toda a pinagem que a gente precisar, a gente vai encontrar nesse cara aqui. Na prática de hoje, no roteiro de hoje, tem uma figurinha mostrando a relação entre os pinos do Arduino e os pinos do controlador, do microcontrolador, tá? Lá vai ter um mapinha falando dessa relação aí, beleza? Aqui tem a descrição de todos os pinos, tá? Que cada pino faz. A gente não vai utilizar na aula de hoje. Se a gente for utilizar, ver as ferramentas específicas, a gente vem aqui, tá? Aqui nesse overview, a gente consegue ter uma visão geral, né? De todas as ferramentas que a gente tem. Que a gente tem nesse nosso controlador, tá? E a ligação desses caras. A gente tem a CPU, que fica a nossa ULA, né? Que é o ponto principal do nosso processador. A gente tem aqui conversando no barramento de dados os nossos timers, tá? Ou contadores, pode ser utilizados das duas formas. Tem as entradas de comunicação, tem as portas, tá? A gente vai trabalhar aqui com 3 portas. A gente vai ver na aula de amanhã como referenciar essas portas, como utilizar essas portas. E no laboratório de hoje a gente vai ter um pequeno spoiler de como já fazer a aplicação de uma dessas portas para que a gente possa detectar no osciloscópio qual que é a frequência de chaveamento máximo, tá? A gente tem as nossas memórias, a flash, a EEPROM, enfim.
Aqui nós temos a especificação do nosso ATmega 328P, tá? Em relação a flash, EPROM, RAM e tamanho do vetor de interrupção para fazer a configuração desse cara. Aqui ele dá uma descrição também sobre os exemplos de código. E esse é o coração do nosso microcontrolador, tá? Aqui a gente vai conseguir perceber algumas ferramentas, vai conseguir encontrar algumas ferramentas que a gente estudou no semestre passado, tá? A ULA, né, o que faz o processamento lógico aritmético dos nossos dados. Os registradores de uso geral, 32/8. O que quer dizer isso? A gente tem 32 registradores disponíveis, cada um tem 8 bits, tá? Conversando com esses caras aqui, a gente tem o Program Counter, que vai apontar para alguma instrução, alguma linha da nossa flash, indicando qual a instrução que tem que ser executada naquele momento. Tem o registrador de instrução, que é aquele cara que vai falar qual instrução que vai ser executada naquele momento. Tem Instruction Decoder, que é aquele cara que vai falar assim, ó, você faz parte da unidade de controle, você faz parte, você é um registrador, você está referenciando uma soma, né? Então esse Instruction Decoder vai fazer esse referenciamento, tá? Aqui nós temos todas as comunicações dos módulos de entrada e saída, dos comparadores, do watchdog, comunicação, interrupção, tudo isso conversa também com o nosso banco de registradores e com a nossa unidade lógica aritmética, tá? A gente tem também a nossa RAM de dados, que é SRAM, a EPROM e as linhas de entrada e saída, tá? Linha de entrada e saída, esse é o que a gente vai ver na próxima aula, para fazer a comunicação com o mundo externo. Esse cara aqui, pessoal, sim, aqui o que a gente conversou também do registrador de status. O registrador de status, ele vai falar para a gente tudo que está acontecendo dentro do nosso controlador, do nosso processador, tá? O que a gente conversou do carry, do zero, do half carry, se todas as interrupções estão habilitadas, né? Às vezes eu tenho alguma rotina que eu não posso interromper de jeito nenhum. Nenhuma interrupção externa. Não é importante para mim essa interrupção externa, interna, então eu tenho que completar essa rotina do início ao fim. Eu desabilito as minhas interrupções, por exemplo, tá? Então esse registrador de status aqui ele é bem interessante e a gente vai brincar um pouco com ele hoje no laboratório. E no registrador de status a gente tem o I global, tá? A gente tem as interrupções globais. Se a gente seta ele em 0, as interrupções estão desabilitadas. O registrador de status. Não, ele é global, tá? Ele é um só. O registrador de status é um só, beleza? Para interrupção a gente tem registradores próprios que vão controlar cada interrupção e a gente pode configurar da forma que a gente quiser. Se a gente quer ele como contador, se a gente quer que ele conte até um determinado número, tá? A escala de contagem dele, quanto vai ser o incremento, se ele vai estar habilitado ou não, porque a gente pode habilitar uma interrupção e desabilitar outra, tá? Aqui está nosso mapeamento dos registradores, tá? O endereço de referência deles, só que eles têm palavras, no nosso assembler, eles já têm a palavra reservada. R0, R1, R2, então a gente não precisa colocar diretamente o endereço desse cara. Professor, tem como explicar aquela parte do endereço? Essa aqui? Ele guarda em hexadecimal do lado direito. Isso, esse aqui é o endereço de referência dele mesmo, tá? E esse Esse aqui é o endereço que ele está alocado na própria memória de dados.
Se você referenciar o 0x00, é a mesma coisa que você referenciasse o R0. Quando você dá lá naquele ponto org, se não me engano, esse 0x00, você está referenciando a flash. Aí é outra memória. Tá? Você está referenciando onde que vai ser salvo aquele cara na flash, tá? E quando você for fazer a leitura da flash mesmo, ela é sequencial. Então, se você salvou ele lá na posição 100 da flash, ele vai ler a 0, vai ler a 1, vai ler a 2, vai ler a 3, até chegar na 100. Ele vai ficar sem operação. Tá? Alguns deles têm algumas características especiais, como por exemplo esses caras aqui, tá? O registrador 26, 28 e 30, eles podem ser concatenados com o seu sucessor, ou seja, o 26 pode ser concatenado com o 27, fazendo aí o dobro de espaço que a gente teria, né? Então, 26 a gente tem 8 bits, o 27 a gente tem mais 8, a gente utiliza esses dois, um como sendo os 8 bits mais significativos e o outro sendo os 8 bits menos significativos, tá? Se você fizer o estouro, não, aí não. Tá? Aí você faz a configuração, você fala que você está usando os dois, que não vai apontar não. Se você não fizer a configuração adequada, você vai, por exemplo, somar no low, na hora que estourar o low, ele não vai acrescentar no high. Por exemplo, você tem 1, você adiciona 1, vai tudo para 0, só que ele não vai acrescentar no próximo. Tá? Então, hoje no laboratório também a gente vai fazer uma praticazinha dessa para entender como que a gente utiliza a palavra inteira, né? Quando você junta 2 bytes, a gente chama de word. Tá? E também tem esses registradores especiais aqui, que eles são comumente utilizados como ponteiros. Tá? Quando a gente vai fazer referenciamento indireto a algum dado, né? Quando vocês estudaram C, vocês aprenderam, né? Referenciamento direto e referenciamento indireto. O que é o indireto? Indireto é quando você salva numa variável o endereço. Né? O endereço da memória. O endereço que você está utilizando. Então, esses caras aqui eles são especiais para serem utilizados como ponteiros. E eles são a mesma coisa do que o 26, 27, por exemplo, 28, 29, tem como referenciar das duas formas. Nossas operações de pilha. Isso aqui é importante dar um toque, que sempre que a gente utiliza uma operação de pilha, ela vai influenciar na pilha. Se vocês lembram, a pilha ela trabalha só com a última posição que está alocada, né? Só com o topo da pilha. Então, se eu utilizei uma função aqui, chamei, fiz a chamada de um procedimento, a chamada de uma rotina, que vai tirar meu program counter do que ele estava seguindo, né? Da linha que ele estava seguindo, e vai levar ele para outra referência. E no meio da minha rotina eu dou um pop. Minha pilha estava servindo para quê? Para salvar a posição que o meu program counter estava. E de repente eu dei um pop nele. O que aconteceu com aquela posição? Perdi. O meu ponteiro vai se perder e ele vai começar lá da primeira posição do meu código de novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente quiser utilizar push pop para salvar informações, para não utilizar isso dentro de subrotina. E se utilizar, guarde em outro lugar esse endereço e depois faz retorno, tá? Mas que a gente tem que ficar esperto para não fazer operação de pilha dentro de subrotina. Tá? Esse cara aqui também, tá? Não sei se vocês lembram do pipeline. A gente tem um pipeline aí de 2 ciclos, tá? A gente demora 2 ciclos para executar uma instrução para esse controlador. Tá? Só que como a gente tem pipeline, a nossa vazão é de um ciclo, certo? Por instrução. Como a gente viu lá, a gente executa na frequência do nosso clock, né? A gente consegue 16 milhões de instruções num clock de 16 MHz, então a nossa vazão é uma instrução por ciclo. Tá? Uma instrução por ciclo? Isso. Ciclo é esse cara aqui, um ciclo de pipeline, tá? É um clock para executar um ciclo de pipeline. Beleza?
Depende do controlador. A arquitetura CISC geralmente são mais clocks para executar. Tipo aquele último semestre era 5, não era? Eles eram 5, eles eram divididos em 5. O que acontece com esse cara aqui? Aqui no meu Instruction Fetch, eu demoro um tempo um pouco maior para buscar e decodificar a minha instrução. Demora um tempo que é proporcional ao tempo de eu carregar meus registradores, executar e dar o write back e escrever o resultado nos meus registradores ou em algum outro lugar da memória, tá? Então, o tempo que eu tenho para fazer a busca da minha instrução é praticamente o mesmo tempo que eu tenho para executar essa instrução. Então, qual que foi a proporcionalidade boa que eles encontraram? Dividir aí entre busca de instrução, que é o Instruction Fetch, e a execução dessa instrução. Então, aí eles conseguiram dividir o pipeline em 2 ciclos. Beleza? O ciclo de busca e o ciclo de execução. Tá? Então, a gente consegue ter uma vazão aí que, enquanto eu estou buscando a segunda instrução, eu já estou executando a primeira. Beleza? Esse é o pipeline que a gente vai utilizar. Isso já é pré-configurado, tá? Tipo assim, se eu criar algum código assim, que for dar algum daqueles cards lá, certo. eu tenho que controlar esse erro ou o próprio controlador já faz? Ele já faz isso. Ele já tem todas as ferramentas para fazer o bypass. Ele já tem a ferramenta preditiva para chutar qual que é a próxima instrução que vai ser executada, né? Ele não tem um algoritmo complexo, né? A gente conversou semana passada que ele chuta que é sempre para a linha de baixo. Então ele carrega o program counter já com a linha de baixo. Se ele errar, ele perde, né? Ele vai ter aquela bubble, né? Ele vai ter uma instrução à toa que ele fez. Se ele acertar, beleza. Acertou, continua a vida, né? Aqui, ó, pessoal. Isso, exatamente, porque ele errou. Então ele precisa fazer a busca da próxima instrução e executar a próxima instrução. Se ele acertou, ele já tinha chutado que ele ia para a linha de baixo. Então ele já fez a busca, é só executar. Tá? Aqui, pessoal, mais detalhado, o que a execução faz? Ó? A execução são 3 pequenas partes. Né? Essas 3 pequenas partes, somadas, elas dão o mesmo tempo da busca da instrução. Então não valeria a pena eu dividir o meu pipeline nesse ciclozinho aqui maior. Senão eu teria o quê? Teria 4 estágios de pipeline, só que o tamanho do estágio seria o mesmo. Porque lembra que quando o pipeline não é homogêneo, eu tenho que utilizar sempre o maior dos ciclos, né? O maior dos tempos. Se eu gastei 4 nano, 5 nano, 6 nano e 7 nano, o meu ciclo de pipeline vai ser sempre maior. Então eu sempre tenho que tentar deixar ele o mais proporcional, o mais homogêneo possível. E foi o que eles fizeram aqui com a execução desse cara. Beleza? Bom, aqui alguns exemplos de código, tá? A gente vai ter o exemplo de código em Assembler e a gente vai ter o exemplo de código em C. Esse C aqui, ele não é o adaptado para Arduino, tá? Vamos deixar claro isso. Beleza? Em relação aqui, pessoal, ao Instruction Set, ele geralmente vem com alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui, ó, a função add. Vamos lá na add. O que ela faz, né? Aqui está toda a descrição dela, né? Aqui está o pseudocódigo, o que ela faz com o PC, quais registradores que aceitam, como que é a chamada dela. O opcode dela, a instrução dela, ocupa 16 bits, tá? Aqui vai falar quais bits são fixos, tá? Quais bits são reservados e quais bits são de referência para os nossos registradores, tá? Então aqui para referenciar um registrador, eu preciso de 4 bits, né? Então esse cara aqui, esse primeiro cara está referenciando o registrador D. O segundo cara está referenciando o registrador R. Beleza? São registradores genéricos.
O preço é 0, 1, 2, 3, 4, tá? Beleza? Ó, B está entre 0 e 31 e R está entre 0 e 31 também. Então eu posso utilizar todos na ED. E aqui eu tenho um exemplinho rápido de como fazer esse tipo de soma, tá? ED R1 e R2, pega o valor que está em R1, soma com R2 e guarda em R1. ED R28 com R28, pega o valor que está em 28, soma com ele mesmo e guarda nele mesmo, tá? Qualquer instrução aqui, vocês vão ter todo esse tipo de explicação. Aqui também é referência do que eles fazem com a flag, tá? Aqui a função booleana do que eles fazem com as flags, beleza? Como que ele pode ser influenciado nas flags. E aqui se eles causam alteração no registrador de status, nas flags, tá? Raramente alguma instrução vai causar interferência nesses dois caras, beleza? Pessoal, tá bom, né? Estou com fome, parece, ficando em pets aí. Eu estou com fome também.